ocorreu aqui. E a gente sabe que isso nós não encontramos evidências para isso até o momento. Bom, eu sei que o senhor também é pesquisador, né, cientista e tudo mais. Como é que o senhor encara a ideia, por exemplo, foi abordado aqui, eu tenho essa pergunta também para fazer para o pastor Gana Cornato, vou perguntar para o senhor como cientista e depois para ele como pastor. Alguns cristãos aceitam a ideia de uma raça pré-adâmica, né? E aí há variantes, né? Então, para o senhor, por exemplo, eu perguntaria sobre os hominídeos, né? Que são, sei lá, seres vivos que estariam entre os símios, mas não são mais símios, e também não são humanos, né? Por isso são chamados de hominídeos e tal. Para alguns cristãos que querem encaixar a teoria da evolução, ou pelo menos parte dela, no relato bíblico, eles seriam uma espécie de raça pré-adâmica. O senhor não aceita isso? Não aceito isso, nem teologicamente, nem cientificamente. Inclusive, isso pode ser um dia objeto de um programa, nós podemos falar sobre os homens neandertais, há muito que se discutir sobre isso, inclusive por que neandertais e homens como nós, homens sapiens, foram encontrados juntos e coabitando. Inclusive, eu diria, até para provocar as pessoas, eu diria que Noé era um neandertal. Então, você conhece neandertais, e a gente pode até discutir isso. Como assim não era um Olha, neandertal? a gente pode conversar num outro programa, mas eu posso inclusive dar as razões pelas quais a maneira como o cristão deve entender o conceito dos neandertais. Mas esse conceito muda muito. Quando eu era criança, ele fazia parte da cadeia de evolução. Depois, quando eu virei adolescente, ele saiu da cadeia de evolução. Quando eu entrei na faculdade, ele voltou. Depois, ele saiu de novo. Agora, eu não sei qual ele é ou não é. Então, só para você não dormir muito complicado, conseguir dormir hoje à noite, o Neandertal é exatamente o ser humano, mas que, devido à sua longevidade postergada, teve aquelas alterações ósseas. Se você viver o suficiente, você vai ter exatamente as alterações ósseas então todo que um mundo Neandertal pré-diluviano era Neandertal. Exatamente. Sim. Por isso que eu digo que todos que entraram na arca eram neandertais. E só você ver a expectativa de vida do Neandertal. É só você ver qual era a expectativa pré-diluviana e que vem depois das gerações. Mas, como eu disse, isso é um assunto para outra, e estou à disposição para discutir isso também. Não, mas só para a gente fechar essa questão dos neandertais, acho que é a questão de um mês eu li que alguém desenvolveu uma pesquisa e chegou à conclusão de que nós temos DNA neandertal. Na verdade, houve famílias de neandertais, é só uma questão de as pessoas, por exemplo, os que saíram da arca, obviamente tiveram seus filhos, esses filhos foram tendo a sua vida atenuada ou abreviada e, obviamente, eles se casavam com pessoas da mesma genética. Então, é por isso que é comum encontrar, por exemplo, sepulturas em que as pessoas, como conciliar neandertais sendo sepultados juntos com o que seria o Homo sapiens. Exatamente isso, porque não há diferença entre os dois. Os dois são homens, a diferença é que um pertence a uma geração em que a telomerase, em que os telômeros nos seus DNAs tinham uma particularidade que os permitia viver por mais tempo, enquanto as gerações posteriores tiveram esse fenômeno do telômero um pouco mais abreviado e, obviamente, impactou na quantidade de anos que eles viriam. E agora, pastor, como é que o senhor encara essas ideias que alguns cristãos têm da raça pré-adâmica? Essa ideia me parece estar associada a uma teoria ligada aos dois primeiros versículos de Gênesis, que é chamada de teoria do hiato, ou teoria da brecha. É uma gap, uma brecha entre os versículos 1 e 2 de Gênesis 1. Dizem o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, eles dizem, e aí vem, no entender dessas pessoas, o seguinte: a terra tornou-se sem forma e vazia, porque o verbo que aparece aqui, o verbo hebraico, o verbo hayá, pode significar ser ou pode significar tornar-se.
o sentido predominante de Hayá, inclusive no próprio livro de Gênesis e tudo mais, o sentido predominante é ser. A terra era sem forma e vazia. Deus a criou assim a princípio e depois colocou ordem nela. Mas eles dizem assim, não, esse verbo não deve ser traduzido, o verbo Hayá, não deve ser traduzido como ser, deve ser traduzido como tornou-se. Ok, então a terra que Deus criou se tornou sem forma e vazia. E aí vem a especulação com base numa possibilidade remota de uma segunda tradução do verbo. Como a terra tornou-se sem forma e vazia? Aí começam as invenções. Bem, ela se tornou sem forma e vazia porque houve uma queda. Deus havia criado lá seres antes do versículo 2. E esses seres de alguma forma caíram. E talvez fossem seres meio angelicais e meio materiais. E aí houve uma rebelião e tudo mais, e eles caíram. E aí então a terra tornou-se sem forma e vazia. Agora, para construir isso, é necessário rejeitar o sentido natural, o sentido comum, dominante do verbo presente no versículo 2, e a partir dessa alteração, usar a imaginação. Agora, para o teólogo bíblico, para o exegeta, para o expositor da palavra, a imaginação não nos interessa. Nós já temos no Brasil e fora do Brasil, muitos apóstolos e muitas outras pessoas usando a imaginação para ensinar o povo. Para os pastores sérios, para os homens de Deus de verdade, o que interessa para nós é o que o texto bíblico claramente diz, é a intenção autoral e o sentido comum e dominante das palavras. Então, até onde a gramática e a intenção autoral e o texto lido de forma normal nos permite ir, nós não podemos acreditar que houve uma pré-criação, que houve então uma queda e depois então Deus refez tudo. Isso não há permissão no texto para isso. O nosso entendimento então é o seguinte, Deus criou os céus e a terra, no entanto ele criou a princípio isso de forma caótica, sem forma e vazia, e aí ele começou a colocar ordem nisso, e foi então, depois colocou ordem, começou a preencher isso tudo aí. Essa é a visão ortodoxa, livre de especulações. Agora, doutor,